Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, nós só conhecemos a Jesus, neste momento, nós só o conhecemos por intermédio da palavra de Deus. Não existe uma outra maneira. A pessoa fala assim, mas eu sonhei, eu vi Jesus, eu tive uma visão, eu tive uma revelação. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que revela para nós quem é esse Senhor Jesus. Nós sabemos que as estrelas estão numa distância que não permitem que a gente veja elas de imediato. Nós vemos uma luz que viajou milhões de quilômetros, bilhões, zilhões de quilômetros, até chegar aos nossos olhos. Então a luz tem uma velocidade que é imperceptível aqui na Terra. Você quando vê alguma coisa, você acha que viu exatamente aquilo, embora você tenha visto milésimo de segundo com atraso, né? Com atraso de milésimo de segundo. Agora, é interessante que dá para entender isso melhor quando você vê ao longe, por exemplo, um pedreiro construindo o madeiramento de um telhado. Lá no outro bairro distante de você, então você vê ele levantar o martelo e descer o martelo, e quando ele bate, você não escuta o som. Quando ele levanta o martelo, faz pá! O som só vem depois, porque o som é mais lento do que a luz. A imagem dele chega primeiro aos seus olhos e o som dele chega depois aos seus ouvidos. E é interessante que nós ouvimos, a fé vem pelo ouvir, e a capacidade de ouvir ou ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos ela de imediato, ainda assim nós estamos sempre atrasados, porque nós não reagimos da maneira como deveríamos reagir. Nós somos o martelo que nem o martelo do pedreiro. A gente vê escrito na palavra de Deus, e aí vem o som da palavra de Deus para os nossos ouvidos, mas nós não reagimos na mesma hora, na mesma velocidade, né? E deveríamos. O que acontece aqui nessa passagem é que Herodes, ele diz que João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele, aqui em Mateus 14, 2, porque ele tem agora um negócio chamado consciência. A consciência o atribulava agora. E toda pessoa que tem um problema de consciência, de um pecado não resolvido, vai viver atribulado e vai tirar conclusões erradas também. Se for crente, né? Se ele não confessar esse pecado, ele vai viver triste, atribulado, e se for um pecado muito grave e ele insistir em continuar vivendo nesse pecado, o Senhor pode até tirá-lo da terra, que é o que nós chamamos de pecado para a morte. Aqui no caso, João Batista não era um crente, não é? Muito claramente, ele não tinha nada a ver com o Senhor, mas ele tinha a consciência. A consciência é uma espécie de gatilho que nós temos para nos alertar. É o nosso despertador. Pensa no seu despertador que você põe de manhã para acordar de manhã para ir trabalhar. O que um despertador tem? Bom, ele tem um botão que desliga. E assim é a consciência do homem também. Ela toca, mas ela tem um botão que desliga. E você pode cauterizar a sua consciência, você pode desligar a sua consciência e passar ao largo dela e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas voltando aqui então, ele acha que era João Batista. Outros acham, em outros momentos, outros acharam que era Elias, ou um dos profetas, como o próprio Senhor, quando pergunta aos seus discípulos, lá em Mateus, capítulo 16, eles respondem o que se costumava dizer nas ruas, né? De quem era Jesus, quem era o Cristo. E depois uma revelação mostra para Pedro quem realmente era aquele homem com quem eles andavam ali. Na realidade, isso aqui tem a ver com o outro assunto, porque lá Herodes estava achando que Jesus era João Batista, que ele tinha assassinado. E da mesma maneira,
muitas pessoas têm uma ideia completamente errônea de quem seja Jesus. A maioria das pessoas hoje, nesse meio evangélico, pentecostal, católico, protestante, pensa em Jesus como um multiplicador de peixes. Não que ele não tenha multiplicado os peixes, mas ele multiplicou. E multiplicador de pães também, né? Ele multiplicou pães também. Mas não é assim que o Senhor quer se revelar a nós. Não é assim que ele quer ser conhecido. Tanto é que ele vai chegar num momento, ele vai dizer em João capítulo 2, versículo 23, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então isso aqui demonstra uma coisa. A maioria das pessoas busca um Jesus que seja padaria, que seja produtor de pães, ou então peixaria, né? Produtor de peixes, vendedor de peixes, para ganhar grátis os benefícios, ou Bolsa Família, ou alguma coisa assim. Mas não é esse Jesus que nós temos que buscar. As pessoas buscam mais as bênçãos do que o abençoador. Quem é o abençoador? O abençoador é um que fez uma obra que ele convida agora todos a crerem nele por causa da obra que ele fez. E que obra foi essa que ele fez? Ele recebeu a picada da abelha da morte. Ó, a picada da abelha da morte. Quando você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15, você lê aqui, no final de todas as coisas, no versículo, quando vai falar da ressurreição, no versículo 51, ele fala assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que isso quer dizer? Que nem todos irão morrer, mas todos os salvos serão transformados, os vivos serão transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, essa última trombeta, deixar muito claro, não é a trombeta do anjo, a sétima trombeta de Apocalipse, não é, aquela é a trombeta do sétimo anjo, e ela não anuncia a ressurreição, ela anuncia que Cristo estará retomando o poder sobre os seus reinos, sobre os reinos da terra. Então, a última trombeta aqui é a mesma trombeta de Deus, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, não é trombeta de anjo. Apenas deixar esse parênteses aqui, porque tem muita confusão em cima disso. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, nós quem? Os vivos. Porque convém que isto que é corruptível, quem que é corruptível? Os que já estão num corpo apodrecendo, ou apodrecidos, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal, quem são? Os que estão num corpo mortal, em corpos mortais, se revista da imortalidade. Então aqui ele falou das duas classes que naquele momento, uns irão ressuscitar, outros irão ser transformados. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Essa obra de Cristo foi consumada na cruz, mas as consequências dela estão vindo à tona em partes. Estão vindo à tona em partes. A vitória foi lá na cruz, mas as consequências dessa vitória estão acontecendo em partes agora. Onde está, ó morte? Agora ele dá um brado aqui, né? Onde está, ó morte, o teu ferrão, o teu aguilhão, que significa ferrão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou Hades, onde está, ó Hades, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte, o ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, a morte tem um ferrão. A morte tem um ferrão. E ela pica o ser humano
e mata ele. Agora, quem já viu uma abelha, quem já levou uma picada de abelha, né? Você dá uma picada de abelha no braço, você vê assim, você dá um tapa na abelha, a abelha sai para o lado assim, mas você olha, ficou no braço o ferrão e a bolsinha de veneno, né, fica grudado. Porque quando a abelha pica, ela deixa o ferrão na vítima. Ela morre em seguida. Ela morre. Sem o ferrão, ela morre. Então ela deixa na vítima. O Senhor na cruz, ele foi picado pela morte. Mas quando ele foi picado pela morte, a morte deixou o ferrão nele. Então a morte perdeu o ferrão. Agora, para os que creem em Cristo, para os que estão em Cristo, salvos por Cristo, a morte perdeu o ferrão. O ferrão ficou preso em Jesus lá na cruz. Onde está a morte, o teu aguilhão? Lá na cruz, na pessoa de Cristo. Ficou lá o ferrão. Então não tem mais, o crente não tem mais que temer esse ferrão da morte. Agora, uma pessoa que enxerga em Jesus apenas aquele que vai suprir o seu pão de cada dia, não entendeu ainda a amplitude. Né? É que nem uma criança que no Natal ganha um carro elétrico de controle remoto, super fantástico, tremendamente avançado. Aí você olha o menino lá que você gastou um dinheirão, comprou em 200 prestações aquele carro elétrico dele, você olha e está brincando com a caixa. Meu filho, não é para brincar. É, pai, pode brincar com a caixa. Por quê? Por que você vai brincar com a caixa? Ele tem algo muito melhor, muito superior. Então, quando uma pessoa não conhece a obra de Cristo, ela vai brincar com a caixa. Ah, ganhei um pão, ganhei um peixe. Ela vai brincar com a caixa. Ela não entendeu ainda o valor da obra de Cristo na cruz, não entendeu ainda que ele na cruz venceu a morte. Ele se deixou picar pela morte, porque ele entregou a sua própria vida em nosso lugar. Mas a morte perdeu o ferrão nele. E agora? Como é que a morte vai pegar o crente? Com que ferrão? Porque o ferrão ficou lá. Onde está a morte, o teu aguilhão? A resposta é essa, lá na cruz, em Jesus. Ficou lá. Onde está, ó Hades, a tua vitória? Não está, porque perdeu. Perdeu. Demorou. Foi tirado, né? Eu sempre falo, quando falo perdeu, eu lembro dos assaltantes de celular aí, né? Que eles pegam assim da mão da vida e falam, perdeu! E sai correndo com o celular, né? Então, basicamente é isso, né? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Perdeu. Perdeu. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. É isso que prende, né, a pessoa. Isso foi o pecado que prendeu Jesus na cruz. Foi não o pecado dele, os nossos pecados o levaram até a cruz. O pecado do mundo o levou até a cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o pecado do mundo foi o que levou até a cruz. E os nossos pecados estavam lançados sobre o seu corpo, no madeiro, como fala na carta de Pedro. E a força do pecado é a lei. Por quê? Porque quando você peca, a lei fala, pecou. Pronto. Aí você fica desesperado, a sua consciência irá atribulá-lo, tá certo? Atribulá-lo é esquisito, né? Irá atribular você, falando errado agora, mas acho que funciona melhor. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.